Fala jovens, beleza? Aqui quem fala é o Ronan Vico e hoje eu vou ensinar para vocês 5 funções básicas do SQL Server que vão ajudar vocês a dar um upgrade aí no select seus do dia a dia. Bora lá? Bom, antes de ensinar para vocês usar essas 3 funçõezinhas aqui bacanas, eu vou ensinar um pouquinho sobre o termo null. O que é o null? O que é o valor nulo no nosso banco de dados? Bom, por que eu tenho que falar para vocês sobre isso? O nulo, ele é soberano entre os outros dados. Então, se tem null, tudo null. Tudo null, tudo null. Como assim? Bom, se eu fazer qualquer operação aritmética com o meu nulo, por exemplo, 1 mais null, ou fazer 1 menos null, ou fazer 1 vezes null, ou fazer até 1 dividido pelo null. Qual será esses resultados? Vamos dar um F5 aqui, ele mostra aqui embaixo para mim. Não importa qual operação aritmética que eu faça com o null, ele sempre vai me retornar nulo. Agora que eu ensinei para vocês essa dica bacana do null, eu vou ensinar as funçõezinhas que envolvem a manipulação desse tal do null. Beleza? Vamos lá. A primeira função que a gente tem aqui é a nullIf. E a nullIf funciona como? Lendo literalmente, seria null se tal campo for igual a tal campo. Então, por exemplo, eu estou dizendo que eu quero que seja nulo se o campo da minha esquerda for igual a o que tiver à minha direita. Então, 1, 2, 3. Então, se eu executar esse select aqui, ele me retorna nulo. Por quê? Porque este campo vai ser nulo caso o valor dele seja igual a este. Se eu mudar aqui para 1, 2, 3, 4 e der o select, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, não vai me retornar nulo. Por quê? Porque ele só seria nulo se 1, 2, 3, 4 fosse igual a 1, 2, 3, certo? Para demonstrar isso em uma tabela, eu tenho uma tabela aqui chamada TBL pessoa. E eu vou usar essa tabela durante o vídeo para explicar para vocês as funções. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui select nullIf o nome, ou seja, a coluna nome, se for igual a João, vai me retornar nulo, se não, vai ser o próprio nome. E eu vou dar esse select aqui, select nullIf meu nome for João, se não vai ser o próprio nome e traz todas as colunas. Então a gente pode ver aqui que todos retornaram a coluna, mas quando a minha condição de João retornar nulo aconteceu, ele trouxe o nulo aqui para mim. Beleza? Espero que tenha ficado claro, bem simples essa funçãozinha aí. Vamos aqui agora para isNull. A isNull também, de forma literária, fica bem simples de entender, significa é nulo, se sim, retorne tal valor. Como assim? Se eu vim aqui e colocar isNull, null, então, se essa expressão apareceu aqui, ó, se essa expressão for nula, eu quero dar um replace, eu quero trocar e retornar outro valor. Então, se for nulo, eu quero que venha escrito paçoca, certo? E eu vou dar esse select aqui, deixa eu tirar o zoom. Então, como este valor é nulo, ele retorna paçoca. Se eu colocar aqui o valor 1 é nulo, galera? Não. Então, ele vai me retornar 1 e não paçoca. Ficou bem simples entender o isNull, porque ele já trouxe aqui pra gente o tooltip e a gente consegue entender que se essa expressão for nula, eu vou trazer o replacement value. Beleza? Vou dar um select só na TBL pessoa, certo? Para vocês também verem numa tabela como seria. Então, eu quero trazer, se for nulo, o telefone, o e-mail, melhor, o e-mail eu quero que venha escrito que não tem e-mail, certo? Então eu poderia colocar e-mail 1 aqui, vinha o nome da pessoa e o e-mail. Mas como, por exemplo, na minha linguagem de programação, eu não quero que vá nulo, eu quero mostrar exibir uma mensagem, então eu coloco aqui, se for nulo o e-mail, eu quero que venha escrito não cadastrou e-mail. E vou dar esse select. Olha só que legal. João não cadastrou e-mail e assim por diante. E quando o fulano aqui tem e-mail, não aparece a mensagem porque não é nulo. Beleza? Vou falar agora sobre o Coalice. O Coalice é uma das minhas funções favoritas que o pessoal não conhece
E é como se fosse, para quem conhece um pouco do Access, um pouquinho de VBA, o Coalice é como se fosse o NZ. Como que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira, Coalice, e o que eu tenho que passar aqui? Eu passo uma lista de argumentos, ou seja, por exemplo, 1, 2, 3, 4, quantos eu quiser. E ele vai me trazer dentro dessa lista o primeiro da esquerda para a direita, o primeiro argumento não nulo. Então, se eu rodar esse select, ele vai me trazer o 1. Por quê? O 1 é meu primeiro argumento não nulo. Se eu vim aqui colocar null, ele também vai me trazer 1. Se eu vim aqui colocar null, ele vai me trazer qual? O primeiro argumento não nulo seria o 2, então 2. Beleza? Mas agora vocês devem estar se perguntando, pô, que bacana, mas por que usar isso? Naquela minha própria TBL pessoa, que eu já deixei prontinho aqui pra gente, eu coloquei um exemplo da vida real. Por exemplo, se você tiver 3 campos cujo o dado é o mesmo e estiverem preenchidos numa ordem distinta, eu tenho aqui telefone 1, telefone 2, telefone 3. E vamos supor que eu queira pegar apenas um desses telefones para exibir no formulário ou para fazer alguma coisa com esse telefone. Como eu faria aqui? Eu poderia colocar aqui o nome da pessoa e aqui eu colocaria o Coalice, o famoso Coalice, e eu colocaria o que? TEL1, TEL2, TEL3. Como funcionaria isso aqui? Como eu acabei de explicar, ele vai trazer da esquerda para a direita o primeiro argumento não nulo. Então vamos rodar isso aqui para a gente ver o que está acontecendo. E ele vai trazer um telefone só. Para efeitos de visualização, eu vou colocar aqui TEL1, TEL2, TEL3. E a gente vê que ele vai trazer o primeiro telefone entre os 3 que não for nulo. Nesse caso aqui, a Maria tinha 3 telefones, sendo 2 não nulos. Ele vai pegar o primeiro da esquerda aqui, que eu passei na minha lista. E dessa forma, a gente consegue ignorar o valor nulo. Bom, para deixar um pouquinho mais avançado e treinando o que a gente acabou de aprender, o que eu vou fazer? A gente aprendeu há 2 minutos atrás a usar o isNull, vocês lembram? Se for nulo, este valor retorna isso. E o que a gente tem aqui? Quando eu rodo esse select aqui, deixa eu tirar os telefones, ó, a gente tem o nome e o telefone. E nós temos o fulano que não exibiu o telefone porque ele não tinha cadastrado. E como a gente aprendeu aqui, a gente consegue trocar esse nulo por um outro valor. Então eu vou colocar essa nossa função que a gente já aprendeu, o se for nulo, isso tudo eu vou trocar por não tem telefone. E vou dar esse select. Olha só, o que a gente acabou de aprender já foi utilizado aqui embaixo. Uma outra dica, vamos ficar ninja nesse tal de select, é o próprio Coalice como isNull. Como assim? Eu posso usar o Coalice como isNull? Pode. Como? Se eu colocar aqui Coalice null e colocar paçoca, como aqui em cima, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o primeiro valor, depois da esquerda e trazer o que está à direita, assim como o isNull faz. Se isso for nulo, ele não pega esse, o Coalice vai fazer a mesma coisa, porque ele verifica se esse valor é nulo, se sim, pega o da direita. Então aqui é uma dica, o Coalice também funciona igual o isNull, mas eu particularmente acho melhor usar o isNull para quando for uma coluna só, porque fica mais legível isNull do que ler a palavra Coalice. É mais uma dica de desenvolvimento, mais uma dica de código. Então vamos deixar o código mais legível, beleza? Acho que vocês já entenderam bem essas 3 funções. Todas elas envolvem o null, então tudo null a gente já aprendeu. Agora eu vou mostrar uma outra funçãozinha chamada if, que se você já usou Excel ou qualquer linguagem de programação, você talvez já conheça também o tal do if. Como que ela funciona? If, ela funciona como um case when. Então, se uma expressão for verdadeira, retorne um valor, se não, retorne outro. Como assim? Se 1 for igual a 1, se essa expressão for verdadeira, eu vou trazer a palavra é verdadeiro, se não, eu vou trazer a palavra é falso. Então, se a minha primeira expressão for verdadeira, eu trago o meu primeiro valor, se não, eu trago o segundo. Vamos rodar isso aqui. 1 igual a 1 é verdadeiro, porque essa expressão traz isso. Se eu trocar para 1 igual a 2, 1 não é igual a 2, né, pessoal? Então ele vai trazer é falso, porque se essa expressão deu falso, ela traz o segundo argumento. Só que, se você está no SQL Server
de 2008, ainda não existe essa função. E como que o pessoal fazia, como eu faço quando eu estou no cliente que não tem o SQL Server 2016, por exemplo? Eu faço o case when, que funciona da mesma forma que o if, não tem nada diferente, que só fica um pouco maior. Case when, um igual a 1, then é verdadeiro, else é falso, end. Se eu rodar isso aqui, é a mesma coisa, só que olha o tamanho dessa função, olha a diferença de tamanho. Funciona da mesma forma. Se essa expressão for verdadeiro, then, traga isso. Caso contrário, traga isso. Se eu colocar aqui 1 igual a 2, é falso. Então, o if é uma função bem bacana, porque às vezes a gente usa flags, muitas flags, né, no banco de dados, por exemplo, e você tem uma coluninha lá chamada tem anexo, só que você não quer exibir 1 ou 0. Você pode colocar lá a sua coluninha, tipo, tem anexo. Se tiver anexo, escreve tem anexo, se não, não tem. Então, o que vai retornar na consulta é algo legível e não só 1 ou 0. Então, isso em relatório é bem bacana. E, é claro, né, tem 1 milhão de utilidades isso aqui, você só tem que saber usar. A última função que eu quero ensinar aqui para vocês, a maioria do pessoal já deve saber, já deve conhecer, é o getDate. É uma função que retorna a data e a hora. Então, se eu colocar aqui getDate, ele retorna exatamente a data e a hora exata que eu estou rodando essa função no servidor do SQL Server, certo? E se eu quiser só a data, não a data a hora, eu posso vir aqui e colocar esse cache as date. E se eu quiser só a hora também, é só trocar aqui o date por time, que eu vou ter aqui minha hora exata que eu rodei esse select. Agora eu vou voltar função por função, fazendo um resumo de novo para a gente não esquecer. Vamos lá. Select no leaf, o que ele faz? Ele retorna nulo se esse valor for igual a esse, certo? E quando que eu posso usar isso? Por exemplo, se eu fazer um select 1/0, o que vai acontecer, pessoal? Dividir 1 por 0, regra da matemática, o que acontece? Erro de divisão por 0. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar no leaf, se esse valor for 0, isto me retorna nulo. Vocês não concordam comigo? Aquilo que a gente aprendeu? Se isso for 0, retorna nulo. E o que a gente aprendeu? Tudo nulo. Quando eu rodar isso aqui, o 1 vai dividir por nulo e não mais por 0, e não vai dar erro de divisão. E o nullif, ele é muito usado para isso. Para quando a gente tiver uma divisão, a gente pode usar esse nullif, trocar o 0 por nulo, e ele vai retornar nulo e não dar erro de divisão. O isNull, vocês lembram do isNull? Ele retorna se esse valor é nulo, então pegue o valor à direita, que funciona junto com o coalice. Se um valor for nulo, ele pega o que tiver à direita. Então vou até copiar aqui. Se esse valor for nulo, retorna o que está à direita. No caso não é. Se eu trocar aqui para nulo, esse valor é nulo, ele pega o que está à direita e funciona aqui no coalice também. O coalice, como a gente viu, ele pega o primeiro valor da esquerda para a direita que não for nulo, que nesse caso aqui, por exemplo, dos telefones, ele vê o TEL1, TEL2, TEL3 e retorna o primeiro telefone da nossa tabela que não fosse nulo. E o nosso if, o nosso tão grande if, que funciona como um case when, só que mais compacto, ele verifica se essa expressão for verdadeira, traz o segundo argumento, se não for verdadeira essa expressão, traz o terceiro argumento. Temos o getDate, que retorna o dia de hoje, que podemos dar um cache como data ou time, e teremos aí no nosso relatório exatamente o dia de hoje, beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 funções aí, espero que vocês tenham entendido, tomara que consigam usar, consigam ter interpretado a função, como ela funciona. E qualquer dúvida, qualquer tema também que você tiver ideia, vai comentando aqui embaixo. Não esqueça de deixar aquele like poderoso para me ajudar aí a continuar fazendo os vídeos para vocês. Na divulgação também, por favor, compartilhem. E até a próxima, espero que tenha gerado um bom conhecimento aí para vocês na comunidade. Valeu, pessoal!